Olá, povo lindo! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Português Sem Mimimi. Eu sou a professora Maria de Lourdes, a professora povo lindo de sempre. Hoje, a nossa aula será de redação. Vamos falar do texto dissertativo. Essa é a nossa terceira aula. E vamos falar, basicamente, da linguagem de um texto dissertativo. Algo que todo aluno, quando começa a aula, o aluno quer saber logo aqueles pequenos detalhes de linguagem, se tem a margem, se há o tipo de letra, a rasura. Então, é isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje, ok? Então, vamos ver aqui a vinheta da prof e daqui a pouco a gente começa a aula, ok? Muito bem, então, antes de começar nossa aula, a gente sempre pede, né? Você que está chegando aqui hoje, aí que está conhecendo o canal, não esqueça de se inscrever. Vai lá, se inscreve. Clica aí onde está a inscrição, escrito de vermelhinho, clica no sininho, que para esse sininho te avisar. Toda vez que a prof lançar um vídeo, publicar um vídeo aqui, já vai saber, ele vai te avisar, tá bom? Pode compartilhar para seus amigos, se você gostar da aula, dá o seu joinha, seu gostei. Se sentir vontade, tiver uma dúvida, quiser uma sugestão, escreva lá nos comentários e a prof responde tudo, tá bom? Então, vamos estudar? Vamos ver o que diz a linguagem aí de um texto dissertativo? Vamos ver o que ele faz? Então, vamos que vamos. Vamos pegar nossa aulinha e começar aí o que nós viemos aqui fazer, não é isso? Então, vamos lá. Vamos trabalhar, não é isso? Vamos lá. Então, estamos aqui. Linguagem de um texto dissertativo. Vamos pegar a canetinha. Cadê a canetinha da prof? Todo professor tem que ter. O canetão, ou canetinha, né? E assim vai. Então, vamos na nossa canetinha aqui. O nosso assunto, como eu falei, é a linguagem do texto dissertativo. Então, que tipo de linguagem que eu vou utilizar para escrever o meu texto dissertativo? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, se o seu texto é uma narração, se o texto é uma descrição, cada texto tem seu tipo de linguagem. A linguagem que nós vamos falar aqui é de um texto dissertativo, é uma dissertação para uma redação de um vestibular, de um concurso público. Então, não é um texto jornalístico, não é um texto, uma carta. Então, é um texto específico para redação dissertativa argumentativa. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber e lembrar que a linguagem que nós vamos utilizar é a norma padrão. É a norma padrão. Essa norma padrão da linguagem, gente, isso quer dizer que basta você escrever correto, de forma clara, de forma objetiva. Escrever corretamente de forma clara e objetiva não é escrever difícil. Se você dominar, ter um domínio bom de vocabulário, ótimo. Mas não precisa escrever aquelas palavras que muito além do que se está pedindo, tá? Então, escreva palavras curtas, né, na norma padrão, mas sem muito rebuscamento. Bom? Agora, o que mais é linguagem de um texto dissertativo? Você deve escrever na terceira pessoa do singular ou do plural. O que quer dizer isso? Você vai usar ele, ela, eles e elas. E o que seria aplicar isso na prática? Então, por exemplo, se eu estiver falando o país, eu vou dizer ele. Ou eu digo ele, eu digo o país. Então, quando eu digo o país, eu estou falando terceira pessoa singular. Se eu disser, por exemplo, as pessoas, eu estou usando a terceira pessoa do plural, ok? Então, usar a terceira pessoa. Por que, prof, que a gente faz isso? Gente, quando eu uso na terceira pessoa do singular ou do plural, meu texto fica objetivo. Eu não estou dentro do texto, eu não estou falando de mim, não estou dando, embora seja a minha opinião, mas não a minha opinião estando dentro do texto, ok? Muito bem. Depois disso, você tem que lembrar que todo texto é importantíssimo fazer margem. Ai, prof, mas isso não é bobagem? Não, gente, é a estética do texto. Quando a gente fala da estética do texto, você tem que pensar o seguinte, como eu sempre falo, povo lindo, mar é lindo, o mundo é lindo. Gente, sejamos pessoas lindas, por dentro e por fora. E o texto e a redação tem que ser lindo também. Tanto o conteúdo quanto a estética. Então, alguém pegou a sua redação e olhou, é lindo de ver um texto com a margem bem feita, é um texto sem rasura, um texto com a letra legível, isso é importante, já alegra.
É a primeira vista, é aquele primeiro olhar que o corretor dá para a sua redação. Então, procure fazer essas coisas aí. Então, é o seguinte, essa margem, quando eu digo fazer a margem direita e a margem esquerda, o que a prof está dizendo? Que lá nos seus parágrafos, você vai pensar que vai ter lá o final do texto, né? O final, né? Claro que aqui a setinha da prof é toda torta. Então, eu vou até apagar, povo lindo, porque, pelo amor de Deus, né? Eu não gostei, não. Tá muito feio isso aqui. Pelo amor de Deus. Não vamos inventar margem, não, porque a prof está fazendo bagunça aqui com essa margem torta. Bom, então, mas vamos supor, aqui é a margem do texto. Aqui é o início. Na margem de início e a margem final, você tem que pensar que ele tem que ir até a linha. Não pode nem passar, nem sobrar. Então, você tem que ir até a margem. E quando você iniciar o seu texto, você vai fazer a margem deixando ali, né, o espaço para iniciar a margem, que é o que está escrito aqui, ó. Ao iniciar o parágrafo, você, além de escrever com letra maiúscula, você vai afastar da margem. E o que é afastar da margem? O povo lindo, põe na sua mente. Não tem mimimi aqui. Afastar da margem não pode ser muito afastado, parecendo que está no meio da linha. Não. Mas também não vai fazer tão grudado. É você que vai definir o que é. Se é um dedo, 2 dedos, se é aquela pontinha assim do bocal da caneta. Cada um pode dizer uma coisa. Se é aquela noção que você tem no texto, você dá 7 espaços quando você está digitando, é uma noção que você tem. Que não pode ser pequeno demais, nem grande demais. Porque se for grande demais, é que você está para poder usar a linha. Então, tenham cuidado nisso aí. Então, é você que vai definir, mas tem que fazer afastado da margem quando você iniciar o parágrafo, tá? Então, lembra, fazendo ali a margem. Para fazer a margem, além de escrever com letra maiúscula no início e afastado da margem, você vai precisar, muitas vezes, separar a sílaba no final da linha. Então, como é que eu vou separar essa sílaba, né, no final das linhas? Como é que eu vou fazer isso? Povo lindo, primeira coisa, se você não sabe separar a sílaba, pega uma aula. A internet está cheia de aulas, gramática cheia de aula. Pede ajuda para a prof, mas aprende a separar a sílaba. Porque se o aluno vai fazer uma redação e ele sequer sabe separar a sílaba, imagine o resto. É assim que alguém vai pensar de você. Então, tenha cuidado, pelo amor de Deus. Não já vá perder pontos já pela impressão. Aí é o seguinte, então separar a sílaba, a primeira coisa que você tem que saber, uma sílaba, não existe uma sílaba só com consoante. Você acha que eu nunca encontrei uma sílaba só com consoante numa redação? Já, e muitas vezes. Então, as pessoas têm dificuldade. Então, não existe sílaba só com consoante. Agora, existe sílaba só com vogal. Então, na hora que você separar, tem que entender de separar o que é hiato, o que é ditongo, o que é dígrafo, o que pode separar, o que não pode, certo? Isso aí você tem que estudar. A prof não vai falar disso agora, só está dizendo que você tem que estudar. Agora, o que a prof vai ensinar aqui agora? Vai te dizer que quando você for separar a sílaba, você não vai deixar uma vogal sozinha na linha, nem na linha anterior, nem na linha posterior. Como assim? Ó, você está aqui separando, né? Então, vamos supor que você separou, você vai separar e aqui vai ficar só o A. Você não vai deixar só o A aqui, por exemplo, né? Então, eu não vou colocar só o A aqui se for só o A que ficar. Nem tampouco deixar só um A, um E, qualquer coisa aqui. Então, nem vogal sozinha, nem na sílaba anterior, nem na posterior. Aí, prof, o que eu faço? Se ia ficar só um A aqui, coloca tudo para frente. Ah, e aqui o buraquinho na margem. É melhor ficar um buraquinho na margem pequeno do que você colocar o A só aqui, ok? Bem no final. E aqui, você vai, ou você leva uma sílaba, mais que uma sílaba, ou você dá um jeito e onde passar limpo e deixar a sílaba aqui. Então, não deixe uma vogal sozinha na sílaba, nem no início, nem no final, ok? Muito bem, povo lindo. E quando for separar a sílaba? Ao separar essa sílaba, não sei porquê, a gente sempre aprendeu a separar a sílaba, colocar um traço, um hífen, né, depois da sílaba, em cima da linha. E eu não sei porquê, as pessoas agora estão separando a sílaba e colocando o traço assim embaixo. Tá vendo? Não é embaixo, não, povo lindo. O traço é aqui, ó, na frente e não é torto assim, não, pelo amor de Deus. Aqui a própria essa canetinha aqui do mouse não é fácil. Você vai colocar na frente da palavra e dentro da margem. Não é colocar fora da margem. Tá? E nem embaixo da palavra. Então, é o seguinte, então você já sabe, tem que ficar em cima da linha e dentro da margem. Então, nada de colocar um underline, né? Não é underline a separação de sílaba. Nunca foi. Na época
que eu estudava, e que muito de vocês estudavam, nem tinha computador, dependendo da idade, né? Eu que já estou com meus 47 anos, nem computador tinha, então não tinha nem underline para colocar a linha aí embaixo. Quer dizer, eu, pelo menos, eu acho que não tinha, né? Bom, aí, povo lindo, entendendo isso, e se, ai, prof, se eu cometer um erro, o que eu faço se eu cometer um erro? Muito bem. Se você cometer um erro, você vai passar um traço, apenas um traço, na palavra. Como assim um traço, prof? Embaixo, em cima, não. Você vai passar no meio, tá vendo aqui? A prof não vai passar um traço aqui que vai ficar todo torto. Você vai ver que o traço da prof fica torto, tá vendo aqui, ó, tudo torto. Então, eu já deixei aqui com traço, tá vendo? Pretensioso, o erro tá aqui, ó. A palavra vem de pretender, o D transformou em S, quando saiu do latim para o português, que formou pretensão, que forma pretensioso. Então, continua com S. Então, você errou, passou só uma linha. Ai, prof, é para colocar parênteses? Não, gente, não coloca parênteses, não passa mais que um traço, para não virar rasura. Rasura, você perde ponto. Agora, se você fizer só isso, você não vai perder ponto, a não ser que você passe de 3, né? Até 3, dependendo do corretor, ele não vai te descontar por isso. Por quê? Porque na sequência você escreveu a palavra correta, ok? Você foi uma pessoa conscienciosa, conseguiu corrigir ali a tempo o seu erro, ok? Então, por isso, ok, tudo bem aqui. Maravilha? Maravilha. Então é o seguinte, linguagem do texto citativo. O que eu tenho que fazer? Linguagem na norma padrão culta da língua. Clara, objetiva, não precisa ser nada tão elevado. Usar a terceira pessoa do singular, né? Sempre no singular no plural, que seria eu, ou ele, ela, eles e elas. O país, as pessoas, a população, a sociedade, né? Os estados, os governos e assim sucessivamente. Fazer margem, sempre fazer margem, tanto a direita como a esquerda. No final da linha, separar caso a palavra, né? Não caiba a palavra toda, separa a sílaba. No início, escreve com letra maiúscula e afastado da margem. E no final, quando for separar a sílaba, lembrar que esse hífen, esse traço, ele fica em cima, dentro da linha e dentro da margem, tá? E não embaixo da palavra. Também lembrando de não deixar uma vogal sozinha, nem no início, nem no final. E o erro você agora já sabe o que faz. Então, vamos que vamos? Vamos. Então, tá aí a dica de mais... como usar a linguagem no texto dissertativo. Agora, a gente vai aprender o que a gente não deve fazer, que tipo de linguagem que a gente não deve, que é bom de saber o que deve e o que não deve também, porque chegar na hora esquece para não ter esse problema. Povo lindo, hoje a gente sabe que é a redação que dá posse. Tudo bem, você tem que aprovar nas outras, tá? Provou, como agora, por exemplo, saiu o resultado da Polícia Militar, agora aqui em Salvador, né? E o que aconteceu? Quem conseguiu a pontuação, ótimo, é obrigação. E agora o que é que faz? Quem que vai dar a posse a essa pessoa? Quem que vai aprovar? A redação. Não adianta você ter a nota boa, né? E você foi lá e agora fez uma redação que vai te tirar da prova. Então, a redação é que dá posse. Eu venho de uma experiência, principalmente lá de Campinas, São Paulo. A gente trabalhou muito oficinas de redação. E principalmente quando eu vim para cá em setembro. E aí teve o concurso da Prefeitura de Campinas. E o que aconteceu? Se a pessoa estava dentro da pontuação da nota de corte, teve gente que a nota de corte não ficou muito alta, mas tirou nota máxima, fez oficina comigo, tirou nota máxima, recebi muito depoimento, os alunos falando que tiraram a nota máxima, que era 100, 90, 95, 98, e aí, o quê? Conseguiu aprovação, mesmo não tendo uma nota tão boa. Então, olha a importância da redação, povo lindo, e hoje quase todos os concursos estão tendo redação. Então, vamos aprender direitinho a escrever. Então, vamos deixar de conversa e vamos que vamos. Agora, vamos falar aqui o que a gente não deve fazer, né, num texto dissertativo, em relação à linguagem, de um modo geral. Então, a primeira coisa, você nunca deve fazer referência direta, que é a referência direta à produção textual. Ou seja, quando você estiver fazendo o seu texto, você não pode dizer assim, de acordo com a coletânea, como afirma o autor do primeiro texto da coletânea, como foi solicitado nessa proposta, nessa prova, respondendo à pergunta da introdução, do parágrafo anterior. Não, gente, isso é bate-papo, isso é conversa, você não pode fazer isso. O seu texto é objetivo, você tem que escrever em terceira pessoa sem ter esse bate-papo, ok? Isso você não pode fazer. Eu já vi muita gente fazendo, retomando um texto, por exemplo, da coletânea, ou retomando uma pergunta que fez na introdução. Você vai começar a fazer seu desenvolvimento,
Mas você não vai dizer que está respondendo. Caso você faça um desenvolvimento, termine sua introdução com a pergunta, o seu desenvolvimento começa respondendo, mas não vai dizer respondendo a pergunta do parágrafo anterior. Pelo amor de Deus, hein, povo lindo? Maravilha. Aí é o seguinte, o que você não pode fazer também? Usar a primeira pessoa do singular. Ou seja, quem é a primeira pessoa do singular? O famoso eu. Eu não posso dizer eu, meu, minha, tá vendo? Eu não posso usar nada de primeira pessoa, não posso dizer o mim, me, nada que for primeira pessoa. Então, eu não vou dizer na minha opinião, né? No meu pensar, eu acho, eu concordo, eu penso, nada disso. O texto é a sua opinião, mas não em primeira pessoa, para ele não ficar subjetivo. É a sua opinião, mas falando em terceira pessoa, ok? Sempre assim, a sociedade, as pessoas, e nunca eu. Bom, o que mais eu não posso fazer? Eu não posso jamais fazer uma interação com o leitor. Então, observe, eu não posso bater papo com o texto na coletânea, nem com um parágrafo para o outro, eu não posso usar a primeira pessoa e eu não posso ficar interagindo com o leitor. Povo lindo, para que haja uma interação com o leitor, texto que se permite fazer, isso é uma crônica. É o Machado de Assis, lá nos seus romances, ele conversava com o leitor. Ele chegava a conversar com o leitor. A gente, na redação, não posso ter nenhum traço de conversa. Por que eu não posso fazer isso? Então, tem gente que fala, usa vocativo, por exemplo, meu povo lindo, né? Gente, não vou fazer isso, é vocativo. Também não posso usar verbo no imperativo. Então, principalmente na conclusão, é muito comum o aluno colocar faça, né? Leia, estude, vá. Não, você não vai usar o verbo no imperativo. Você pode dizer assim, é importante que se faça. Você usou o presente do subjuntivo, mas imperativo você não vai fazer, porque nesse caso, se você der uma ordem, você só dá uma ordem para uma segunda pessoa. E uma segunda pessoa significa diálogo, e se tem diálogo, você perde ponto, porque não pode ter. E aí, automaticamente, você não vai usar o tu, porque é minha segunda pessoa, muito menos você. É muito comum as pessoas colocarem o você dentro do texto. Então, de jeito nenhum, ok? Maravilha. O que mais a gente deve evitar? O que a gente não deve fazer? A gente não deve inovar, né? Por nossa conta, de repente eu criei um jeito novo de escrever uma letra. Mas, gente, pensa que como a prof erra. Cadê? Canetinha. Cadê a gente aqui? A prof quer fazer só um tracinho delicado e vocês já viram que sai, né? Mas tudo bem, a gente vai lá e apaga. Então, é o seguinte, procure não inovar, aqui até melhorou, por sua conta, o alfabeto. Então, você cria uma letra, você acha bonito, aquelas pernas de letras enormes, aquelas letras totalmente diferentes de uma letra maiúscula e minúscula. Não importa se é de forma, se é manuscrito, discursiva, não interessa, não importa. Muita gente pergunta, prof, pode escrever com letra de forma? Pode. Agora, você só tem que ter cuidado que no início, por exemplo, da frase, do parágrafo, aquela letra de forma, a primeira letra tem que ser maior, para mostrar que você escreveu maiúsculo. Se for uma palavra, né, que se escreva com letra maiúscula, a primeira letra você deixa maior, o resto sem problema nenhum. A não ser que venha no edital, não pode. Isso não é comum acontecer, tá bom, povo lindo? Então, bom, como nós estamos falando de não inovar, é não fazer letras assim, diferentes, de forma que o corretor não entenda. Procure não misturar letra maiúscula com letra minúscula. Isso é muito comum também. Principalmente letra como P, como M. As pessoas escrevem, tá escrevendo minúsculo na mão e põe essas letras maiúsculas no meio. Então, cuidado com isso. Cuidado também, povo lindo, com os pingos nos is. O i é um pingo, não é uma bolota. Então, por exemplo, primeiro que o i é fechadinho. Vou tentar fazer, hein, povo lindo? Que não é fácil, porque ó, eu já comecei abrindo demais. Mas tudo bem, ó. O i é algo assim, ó. E o pingo no i, tá vendo aí? Pingo no i, não é bolota no i. Então, a pessoa faz o i, além de fazer o i aberto, tá vendo? Quando a gente faz o i aberto, põe uma bolota. Não é para colocar a bolota em cima do i. O i é fechadinho e só um pingo assim, tá? Agora, o E já é aberto, tá vendo? Ele já é mais abertinho assim, bom? Então, a mesma coisa. O L é fechadinho também, tá vendo? O L é fechadinho. O T
também. Aí eu tenho que cortar o T, não posso esquecer. Não fica tão bonito porque a prof está escrevendo aqui com canetinha de mouse e não fica tão bom. Então, cuidado. Quando você for escrever o U é fechadinho também. Então, tem que escrever U, escreve M, escreve N, parece que é tudo igual. Se você for escrever o O é a mesma coisa. Você tem que escrever ó, a perninha para cima. Você vai fazer o A, ó, a perninha do A é para baixo. Tá certo? Então, tem gente que emenda tudo, você não sabe o que é. Então, cuidado aí com, principalmente letras como M, N, U, fica parecendo que é tudo igual. Então, já que a prova escreveu aqui, ó, um U é também fechadinho, tá vendo aqui, ó? Isso é o U. Então, você não vai fazer o U todo aberto, as letrinhas. Aí, quando faz tudo aberto, você não sabe se é um E, se é um A. Então, cuidado aí nessa inovação. E, automaticamente, na hora que você cuida da sua letra, você está cuidando, né? Nada de letra ilegível. Então, cuidado com a letra ilegível. Precisa ser bonita? Não, precisa ser bem feita. Precisa ser escrita de forma que o corretor entenda. Ele está ali com trocentas redações para corrigir, e aí você faz uma letra que ele não entende, de repente uma palavra que fica incompreensível, fica incoerente o texto todo. Então, tenha cuidado com isso, ok? Então, povo lindo, aqui o que a gente não deve fazer foi o que a gente viu. Não conversa direto nem com a coletânea, nem com o parágrafo anterior. Não se inclua no texto colocando a primeira pessoa, eu, meu, minha. Não use uma interação com o leitor, não tente conversar com o corretor, tá? Você quem? O corretor? Né? Faça quem? Então, não faça, use aí o imperativo. Procure não inovar o alfabeto, não misture letra maiúscula com letra minúscula, cuidado com o pingo no i, não vai fazer bolota, quadradinho, triângulo. Cuidado com as letras, são as letras fechadas, letras abertas, tenham cuidado com isso. E cuidado para não ficar ilegível, ok? Então, vamos que vamos, tudo ok? Maravilha. Se tiver alguma dúvida, lembra, escreve lá nos comentários que a prof, em seguida, a prof responde, tá bom? Então, vamos seguir. O que mais que a gente não deve fazer? Lembrando que isso tudo nós estamos falando de linguagem, a nossa aula é só sobre linguagem. Já falei para você o que você tem que fazer e agora estou dizendo para você o que você não deve fazer, bom? Você não deve, né? Então, não faça parágrafo com apenas um período. Prof, o que é parágrafo, período? Povo lindo, o período é a mesma coisa de frase, é uma frase, tá certo? É uma sentença que comunica com início, meio e fim. E um período é algo maior, um parágrafo é algo maior. Então, dentro do nosso parágrafo, nós temos os períodos, que é a mesma coisa de frase, né? Então, um parágrafo, ele é composto de quê? De períodos, que é a mesma coisa de frases. Ora, então, se meu parágrafo é composto de período, frase, e a prof tem para não fazer com apenas um, então imagine, o seu parágrafo tem 6 linhas, 9 linhas. Se você usar só um parágrafo, você colocou tudo e não colocou um ponto. Então, você tem que fazer ao menos dois parágrafos, ao menos 2 frases. Isso quer dizer o quê? Que no seu parágrafo você tem que ter ao menos 2 pontos. Um ponto no meio e um ponto no final. É o mínimo que você pode ter. Então, você tem que ter no mínimo, você escreveu ali sua linha, colocou um ponto. Ponto ficou parecendo uma vírgula, mas é um ponto, tá, povo lindo? É um ponto. Aí você escreveu aqui, então eu escrevi aqui o país, tal, escrevi. Aqui eu vou dizer a sociedade, tal, aí escrevi aqui, final, ponto final, tá certo? Ponto final. Então, eu tenho que ter, no mínimo, 2 períodos. Esse período, né? Esse período aqui, ele não deve ser muito longo. Tá vendo aqui, ó? Não escreva período muito longo. Então, observe, parágrafo é o maior. Ele é composto de períodos, de frases. Mas aí, agora já estou te dizendo que esse período, que eu estou dizendo que tem que ser no mínimo 2, não pode ser muito longo. O que seria muito longo? Ter mais que 3 linhas. Então, um período com mais de 3 linhas, você já começa ali e dá uma enrolada. Então, com mais de 3 linhas já começa a ficar aí longo, né? Então, você deve fazer nem muito longo, nem muito curto. O que seria um período muito curto? Se você escrever um período menor que uma linha, né? Então, você tem que ter uma linha e meia, um período,
2 linhas, 3 linhas. Imagine, você vai fazer um parágrafo com 9 linhas. Para o desenvolvimento, você vai fazer 30 linhas, você colocar 6 na introdução, 6 na conclusão e 9 em cada um para fechar 30 linhas. Isso eu explico na primeira aula, dessas 3, essa é a terceira, eu explico na primeira. Você tem que saber, se você for fazer um parágrafo com 9 linhas, você deve fazer 3 períodos, 3 frases, e cada frase com 3 linhas. Quer dizer que não tem que ficar 3, aquela regra fechada. Mas que, sei lá, 2,5, outra com 3,5, mas nada muito além disso, ok, povo lindo? Senão fica ali enrolando, enchendo linguiça e você não sabe o que está dizendo. Então, você escreveu, coloca uma vírgula, uma conjunção, usou um pronome relativo, tal, então o seu texto fica coeso e coerente. Maravilha? Então, tá aí. Parágrafo, pelo menos 2 períodos. Esses dois períodos, no mínimo 2, o ideal 3. Cada período, né? O ideal 3 linhas e nunca faça menos que 1 linha, um período. Muito bem, o que mais? Evite, povo lindo, usar o excesso. Você pode usar, mas não use um excesso do verbo ser no seu texto. Porque se você usar muito o verbo ser, lembra? Verbo de ligação, ele serve para quê? Ele liga o quê, gente? O predicativo do sujeito, que é a qualidade, ao sujeito. Então, se você usar o verbo ser, você está qualificando o sujeito, você está descrevendo, você está conceituando, você está caracterizando. E cadê a linguagem argumentativa? Então, evite isso, tá bom? Evite, use muito pouco. Então, você vai usar, o mundo sofre com a crise do coronavírus, né? O mundo passa, nesse momento, por sérios conflitos existenciais devido ao isolamento social. Então, observe que você está fazendo usando verbos significativos, verbo que diz algo, já que o seu texto é argumentativo e você tem que defender uma ideia. Muito bem. O que mais eu devo evitar? Povo lindo, eu devo evitar o excesso de gerúndio, o famoso caminhando, cantando e seguindo, ou seja, os verbos terminados em NDO. Esses verbos que a gente se usa muito dentro de um texto, você evita de usar os conectivos, os conectores. E na hora que você não usa os conectores, seu texto, ele não tem uma fluência muito boa. Então, é importante ter conectores dentro do seu texto. Então, evite usar muito gerúndio. Então, se eu disser chegando, eu vou dizer quando chegou, ao chegar, tá? Ao começar. Então, eu vou usar mais conectores se eu não usar, por exemplo, gerúndio. O que mais que eu não devo fazer? Povo lindo, é repetição de palavras. Eu devo evitar repetir as palavras, né? Eu não estou falando assim de um parágrafo para outro. Eu não estou falando de uma repetição que é necessária na coerência do texto. Eu estou falando daquela repetição exagerada e que eu posso usar, por exemplo, no lugar dessa palavra, eu posso usar um sinônimo, né? Eu posso usar o sinônimo, eu posso usar pronome, porque pronome serve para quê, povo lindo? Para substituir ou acompanhar o nome. Então, na hora que eu estiver substituindo, eu posso substituir sujeito, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nesse caso, eu vou usar só ele e eles, para substituir o sujeito, já que eu uso a terceira pessoa. Eu vou usar, por exemplo, para substituir os objetos, também de terceira pessoa, oá, os, iás, lolá, los, irás, noná, nos, inais. Eu vou usar o li, o lhes, não é isso? Por quê? Para não ficar repetindo o nome anterior. Também a gente pode usar aí um pronome relativo que substitui para não repetir a palavra anterior, tá certo? Então, isso que eu vou fazer para não ficar repetindo as mesmas palavras. E o que mais? Então, automaticamente, dentro desse processo aqui, eu vou usar conectivos, já que eu já falei aqui, ó, evitar o gerúndio para usar conectivo. E o que são os conectivos, povo lindo? Principalmente as conjunções. Nós vamos falar na nossa próxima aula, nós vamos falar de coerência e coesão. Coerência e coesão textual. Então, nós vamos falar muito aí dessas palavrinhas que ligam uma frase a outra, uma oração a outra, um parágrafo a outro. Nós vamos falar isso numa próxima aula, tá? Vamos aprofundar essa parte de coerência e coesão, anafórico, catafórico e assim sucessivamente, tá certo? Então, as conjunções, usar os advérbios também e usar as preposições. Então, não deixe de usar isso. Você escreve tudo, aquele texto seco, não tem...
Porque, gente, na hora que eu uso, por exemplo, as conjunções, que nós vamos explorar isso mais uma outra aula, a gente vai usar a conjunção para explicar, para mostrar uma condição, uma finalidade, mostrar um tempo. Então, a conjunção serve para essas coisas, ok? Muito bem, ok. O advérbio também é a mesma coisa, vai expressar aí a circunstância. A gente não vai usar muito, a gente vai evitar aqueles verbos, advérbio muito em mente, frequentemente, atualmente. Isso a gente vai evitar, mas o advérbio normal, que vai dar uma noção de circunstância, de tempo, modo, lugar, a gente pode usar. O que mais? Não se esqueça de acentuar as palavras. Gente, eu não sei por quê. Parece que as pessoas pensam que o acento é o professor, o corretor que coloca. É para usar a acentuação. Isso aí, se você pegar uma prova, por exemplo, do CESP, o CESP parte do ponto que na hora que você não colocar acentuação, por exemplo, você perde do ponto que você já tem. Agora, se você vai para a Fundação Carlos Chagas, você vai para o IBFC, para a VUNESP, por exemplo, e outras provas, isso já está dentro da categoria, dividido em expressão, dividido em estrutura e tema. Você já perde ali, né? Você deixa de ganhar. Agora, quando você vai para um texto do CESP, ele corrige seu texto inteiro, depois ele vai contar a quantidade de erro que você tem de ortografia, de acentuação, inclusive pela quantidade de linhas que você escreve. Depois nós vamos fazer aulas assim, só de VUNESP, só de IBFC, só voltada para o CESP, para a Fundação Carlos Chagas, eu vou montar aulas específicas de organizadores, tá bom? Então vamos que vamos. Povo lindo, vírgula. Em relação à vírgula, o quê? Eu falei que no parágrafo tem que ter 2 pontos. E a vírgula? As vírgulas necessárias para separar os adjuntos adverbiais, para separar as adjetivas explicativas, para separar uma oração de outra. Então, tem que ter aí as vírgulas, observando se tem ali um aposto, e aí vai. Não use linguagem figurada, ou seja, a linguagem, né? É uma pedra no sapato, vai morrer de fome, nada disso. Então, tudo que for figurado vira texto literário, oralidade. Então, a gente deve evitar esse tipo de linguagem num texto que é objetivo, ok? Então, muito bem. Nesse slide que nós acabamos de ver, o que chama atenção? Chama atenção o seguinte, eu tenho um parágrafo. Esse meu parágrafo ele é composto de linhas. Essas linhas eu vou dividir em períodos. Eu vou ter primeiro período, segundo período, que eu posso dizer primeira frase, segunda frase, e que esse parágrafo deve ter ao menos 2 períodos, ou seja, 2 frases. E esse nosso período, ele não pode ser muito longo. Você tem que pensar que ele não pode ser muito longo nem muito pequeno. É muito pequeno, menor que uma linha, o que você diz em menor que uma linha? Ou mais que 3 linhas, já fica muito grande. Então, o ideal, 3 linhas e o menor, 1 linha e meia, 2 por aí, ok? A gente também viu para evitar o verbo ser, para o seu texto não ficar um texto que qualifica, que é uma linguagem de um texto descritivo e não dissertativo. Evite muito gerúndio para não deixar de usar os conectivos, os conectores, as conjunções, os advérbios, né? Evite repetir palavras, então use sinônimo ou use os pronomes que tem a função de substituir o nome, seja ele um sujeito, seja ele objeto direto ou indireto. Não esqueça de acentuar as palavras. Observe se você colocou as vírgulas e não use linguagem figurada. Então, vamos que vamos, povo lindo. Vocês já viram, né? O que não deve usar, a prof até numerou. Olha aí, nós estamos já no 17 e nós temos aí mais um pouquinho. Então, vamos ver? Vamos ver. Segura aí, povo lindo, estamos acabando. Muito bem. O que mais? Aqui, a gente deve evitar a generalização. Gente, é muito complicado quando você vai fazer, principalmente quando você está falando de temas, assim, muitas vezes, assim, polêmicos, ou que venha gerar algum desconforto até em quem está corrigindo seu texto. Cuidado quando você fizer afirmações generalizando. Dizer que alguma coisa é todos, tá? Eu falo assim, em relação a algum comportamento, algum jeito de ser, ou dizer que ninguém... Imagine você falar agora que ninguém está preocupado com o coronavírus, por exemplo, que ninguém está preocupado ou que todos estão. Não é verdade, tem gente que não está nem aí, tem gente que está fazendo festa, que está fazendo acontecendo. Agora, dizer também que ninguém, né, a mesma coisa, nunca, que alguma coisa nunca, tá? Então, evite essas palavras que generalizam. Então, use, na maioria das vezes, uma grande parte, uma maioria, uma minoria, para poder relativizar aquilo que você está dizendo, ok? Muito bem. O que mais? Você vai evitar fazer análise, olha aqui o acento, fazer análise
dos temas movido por emoções exageradas. Então, tem muita gente que porque é o partido, é a religião, é o time de futebol, é a opção sexual, é porque é homem, é porque é mulher, nada disso, gente. Lá na redação, você não deve deixar as emoções transparecerem. Você vai escrever o texto em terceira pessoa, é o que você pensa, mas nada de emotividade, tá bom? Nada de exagero. O que mais? Você não vai utilizar exemplos. Sabe aqueles exemplos com fatos ocorridos com um terceiro, por exemplo, que não seja de domínio público? Por exemplo, o que seria não ser de domínio público? Não saiu no jornal, não passou na televisão, ou seja, foi algo que aconteceu na sua igreja, no seu bairro, e não é de conhecimento de todo. Evite colocar isso na redação. Por quê? Porque o corretor vai buscar a fonte. E aí ele vai olhar, não vai ver, não encontra a fonte no Google, né? Não está lá, e aí? Então, evite fazer isso. O que mais que a gente não deve usar um texto? Povo lindo, pelo amor de Deus. Gíria, você pode usar na sua vida pessoal, mas na redação, jamais. Aí você vai colocar uma gíria, tá? Gíria de jeito nenhum. Também não faça abreviações. Ai, prof, abreviações como? Povo lindo, a gente está com mania de abreviar você, né? E coloca para, só um P. Evite abreviações. Agora, você pode colocar sigla? Sim. Se você escreveu lá o nome, né? Por exemplo, Instituto Nacional de Seguridade Social. Aí você vai lá e escreve I-N-S. É o N? N-S? S-S? I-N. Aí, deu um branco agora. Aí, se você falou isso, né? Você vai fazer isso aqui. Porque você já escreveu antes, não é isso? Ou você vai colocar a sigla, você escreveu a palavra toda e usou ali a sigla. Aí você colocou a coisa. Agora, você vai escrever depois. Escreveu o nome todo, depois fez isso aqui. Você vai escrever depois. Você pode usar a sigla e não precisa mais escrever o nome todo depois, ok? Então, sigla você pode. O que você não... Mas tem que primeiro ter falado o nome todo. Por exemplo, se eu falar Polícia Rodoviária Federal, falei, coloquei a sigla entre parênteses. Aí eu vou usar depois no texto. Aí eu posso usar P, né? FR. Falei Polícia Federal. Então, PF e assim sucessivamente, tá bom? Então, muito bem. Não utilize provérbios ou ditos populares, ou seja, as famosas frases feitas. Água mole, pedra dura, tanto baixa até que fura. Pelo amor de Deus, não vai dizer isso, ok? Por exemplo, você vai fazer um tema sobre televisão, aí você fala, diz que a televisão é a babá eletrônica. Como assim, gente? Né? Então, não vai usar essas coisas, o senso comum, aquilo que todo mundo fala. Não vai usar isso, tá bom? Então, nunca se inclua numa dissertação, que é o que eu falei, no caso, usar a primeira pessoa. Não propague doutrina, nenhuma doutrina, seja religiosa, seja política, social, não importa. Você não vai propagar, você está ali para dissertar, dar a sua opinião. Você tem que ter cuidado, quando você mudar de parágrafo, você não pode permanecer com o mesmo assunto. Isso é saber, eu estou na introdução, que linguagem para a introdução? De introduzir, de apresentar. Qual que é a linguagem da palavra de conclusão? De fechamento. Agora, eu estou no desenvolvimento. Se eu estou no desenvolvimento, cada parágrafo tem que ter um argumento diferente. Então, o assunto geral, eu tenho um assunto geral no texto, um assunto só, que a gente vai chamar aqui de tema, por exemplo, né? Você tem o tema. Prof. Inventando escrever. Você tem um tema. Então, o tema é o assunto do seu texto. Então, o tema é uma coisa só, né? Que é o assunto. Nesse tema, você vai tirar seu ponto de vista, não é isso? Seu ponto de vista é a sua tese. A prova vai colocar tese, principalmente. Agora, eu lembrei de Claudinha, que disse... Amiga, escreve com letra de forma. Gente, mas eu não tenho hábito, tá vendo? Dá no mesmo, tese. Tá vendo? Tá vendo, Claudinha? Que não dá certo também? Aí, aqui ficou emendadinho, mas tudo bem. Tese. Então, eu tenho o tema, que é o assunto geral, a tese, que é meu ponto de vista, aquilo que eu vou falar. Para falar essa tese, povo lindo, agora eu tenho que ter o quê? Pelo menos 2 argumentos, não é isso? Quando eu tenho 2 argumentos... Povo lindo, eu só vou abreviar, você está me ouvindo falar, né? Isso é argumento,
e isso aqui é o outro argumento. Então, eu vou dizer que eu tenho um argumento 1 e tenho um argumento 2. Esse argumento 1, argumento 2, vai ser o que a gente vai chamar aqui, por exemplo, depois de D1, D1. Desenvolvimento 1, o que tem que ter nele? O argumento 1. Quando eu for fazer o D2, aqui o D2, que é o meu segundo parágrafo de desenvolvimento, o que eu tenho que ter? Opa, bagunçou aqui, mas tudo bem. Eu vou ter que ter o argumento 2, não é isso? Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Ó. Cada parágrafo tem que ter um assunto, você tem que olhar isso. Às vezes eu pego a redação, o primeiro parágrafo fala de uma coisa, o segundo continua. É uma sequência. Aí eu puxo a seta e digo, ó, sequência do parágrafo anterior. Se você faz isso, o que aconteceu? O seu texto só ficou com um parágrafo. E você ainda perdeu o ponto porque seguiu com o mesmo assunto. Então, cuidado. Cada parágrafo tem que ter um foco diferente. Tudo ligado à tese, né? Os dois estão ligados à tese. Então, seria, ó, argumento 1 que explica a tese, argumento 2 que explica a tese. Não é isso? E tudo isso junto tem a ver com este assunto geral, que é o tema. Então, redação, eu tenho que pensar nisso aqui. Bom? Não, bom, ainda bem que vocês foram ouvindo, vendo a construção, porque se uma pessoa pegar só isso do nada, não sabe o que está acontecendo aqui, né, povo lindo? Então, maravilha. Mas vocês sabem que vocês ouviram. Se precisar, volta um pouquinho aí. Maravilha. Então, isso é para dizer que cada parágrafo tem que ter assunto diferente. Então, parágrafo com o mesmo assunto, você deve evitar. Você não deve fazer isso. Então, evite colocar o mesmo assunto. Então, evite isso, né? E o que mais? Não use exclamação, reticências, etc. Como assim, prof? Gente, o seu texto... Se você colocar uma exclamação, uma admiração, uma emoção, você vai colocar isso? Oh, não, né? Se você colocar reticências, não quer dizer que algo continua? O algo que continua vai adiantar? Quem que vai descobrir? Então, não existe isso, nada de reticência. E tem gente que coloca etc. É a mesma coisa, reticência, etc. Não quer dizer que algo segue. Povo lindo, então não vai usar isso. Se você quiser usar etc, você vai dizer, entre outras coisas, você já disse o que você tem que dizer. E ponto no final. Então, não vai usar isso, né? Exclamação. Uma interrogação, não está aqui escrito, povo lindo, porque pode até ter, melhor evitar, mas pode ter uma pergunta dentro do seu texto. Agora, o que tem que ter mesmo na sua dissertação? Tem que ter vírgula e ponto. Isso aí é algo que não pode faltar, tá bom? E, por fim, pelo amor de Deus, não fuja do tema, não fuja ao tema, porque isso aqui, povo lindo, não adianta a linguagem perfeita. A linguagem está tudo perfeita, a estrutura tal. Se você fugir do tema, se você fugir ao tema, o que acontece? Zera a sua redação, tá bom? Então, isso é importante que não aconteça, tá bom? Joinha? Já falamos dessa coisa do tema na primeira aula, falamos das partes, introdução, desenvolvimento e conclusão na segunda aula, e hoje a nossa aula tratou de linguagem. Aí, a nossa próxima aula, nós vamos falar de coerência e coesão. Depois eu vou trazer para vocês vários modelos de introdução, vários modelos de desenvolvimento, de conclusão. E depois eu vou trazer aulas assim, com perfil de cada prova. Perfil da VUNESP, perfil do CESP, perfil da BFC, e assim sucessivamente, tá bom? Então, observe que nosso último slide aqui é só para fixar o conceito, evite generalizações, né? Então, sempre vai relativizar. Jamais fale, desenvolva o tema, os argumentos movidos com emoções exageradas. Evite exemplos de terceiro que não seja de domínio público, ou seja, que o Google não saiba, não é isso? Evite gírias, abreviações, você pode até usar sigla, se você já escreveu a palavra toda. Aí depois você pode usar a sigla, nunca começando por sigla, tá? Evite os provérbios ditos populares, não se inclua de jeito nenhum no texto, que seria usar a primeira pessoa. Não propague nenhum tipo de doutrina, não deixe claro assim. Você vai defender o ponto de vista, mas não é para você ficar propagando que aquela religião é a melhor. Você vai fazer vai ter uma visão crítica, você vai dar sua opinião sobre aquilo lá, mas não para dizer que essa é a melhor que esta, tá? Se você vai falar de uma, fale tudo de uma, mas não nesse sentido que uma é melhor que outra. Você pode trazer os pontos positivos e negativos de cada um, você pode mostrar o pós e o contra, mas nunca mostrar religião, que essa religião é melhor e que a outra é pior. Nada disso, pelo amor de Deus.
E os parágrafos precisam ter assuntos diferentes, né? Então, evite isso. Aqui não está escrito evite, mas é a mesma coisa, não, né? A gente está vindo tudo da negação, então aqui evite parágrafos com o mesmo assunto. Não use exclamação, reticência, a palavra etc. E não fuja ao tema. Ok, povo lindo? Muito bem? Muito bem. Então, nesse momento, nós finalizamos, né? Nós finalizamos a nossa aula. E o que eu posso dizer para finalizar, né? A prof ainda dá, gente, aquelas paradas, porque a prof está aprendendo ainda a usar o sistema. Essa é a segunda aula que a prof faz aparecendo pessoalmente. Então, a prof está ali empolgada, dando aula, e de repente tem que mudar a tela, e aí a prof ainda não está 100%, tá bom? Então, reconhecer as dificuldades também faz parte da gente melhorar. Então, a próxima, enfim. Então, eu agradeço muito a vocês. Obrigada a todos. Não se esqueça de, né, se não fez sua inscrição, se inscreva, vá lá, acione o sininho para você ser avisado quando a prof postar mais um vídeo, compartilhe com seus amigos, avisem para eles também. Tudo que eu gravo aqui no canal tem uma sequência, por exemplo, a aula de redação tem uma sequência, a aula de gramática tem uma sequência que eu uso no meu curso de português extensivo, de teoria e prática, então não tem aula solta, tem uma aula que não tem nada a ver, não, vai ter sempre uma aula, uma após a outra. Então, se você quiser, tipo, fazer um curso no canal da prof, você começa na primeira aula, faz, né? Aí tem teoria, exercício, assim sucessivamente, tá bom? Não esquece de dar o like, o joinha, o gostei, que isso é importante, e colocar os comentários, alguma coisa que você ficou com dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que você quer pedir, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, e até a próxima, se Deus quiser, ok? Tchau, povo lindo!